Olá, estamos de volta com o Senado agora. A aposentadoria obrigatória de ministros dos tribunais superiores sobe de 70 para 75 anos. A emenda constitucional que ampliou o limite de idade foi promulgada nesta quinta-feira pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Já existe no Senado uma proposta para estender a medida a todos os servidores públicos. A chamada PEC da Bengala foi apresentada pelo ex-senador Pedro Simon em 2003. Aprovada pelo Senado em 2005, só recebeu parecer favorável dos deputados esta semana. A partir de agora, ministros do Supremo Tribunal Federal, dos demais tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União terão 5 anos a mais para se aposentar compulsoriamente. A alteração no limite de idade poderá ter impactos, por exemplo, na composição do STF. Pela regra atual, 5 ministros, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber, fariam 70 anos até 2018 e teriam que se aposentar. Se eles permanecerem no cargo por mais 5 anos, a última indicação da presidente Dilma para o STF terá sido o ministro Luiz Edson Fachin, que aguarda sabatina no Senado. A emenda foi promulgada em uma sessão solene do Congresso Nacional, com a presença de vários ministros de tribunais superiores. Ao completar 70 anos, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser considerado incapaz de prosseguir trabalhando na esfera pública, até mesmo na privada, onde a experiência e o acúmulo de conhecimento proporcionam cargos de chefia e remuneração superior. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, os magistrados permanecem no cargo pelo tempo em que se acharem em condições. Alguns chegam aos 90 anos. A regra, que por enquanto vale apenas para ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, pode ser estendida para todos os servidores públicos. A emenda prevê essa possibilidade desde que o Congresso Nacional aprove uma lei complementar. O senador José Serra já apresentou proposta nesse sentido. Apresentei ontem um projeto de lei complementar estendendo às 3 esferas da administração pública e aos 3 poderes, e poderes próximos, como o caso do Ministério Público e Tribunal de Contas. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira a votação da MP 665. A medida provisória faz parte do ajuste fiscal do governo e restringe o acesso a direitos trabalhistas, como seguro-desemprego e seguro-defeso. Os deputados mantiveram o texto aprovado pela comissão mista que analisou a matéria. Agora, a medida provisória será analisada pelo plenário do Senado. A regulamentação do trabalho doméstico aprovada pelo Senado esta semana vai permitir que a categoria comece a ter, de fato, direitos que estão previstos na Constituição há 2 anos. A emenda 72, promulgada em abril de 2013, estendeu aos empregados domésticos os mesmos direitos de outros trabalhadores, como a jornada de 44 horas semanais, intervalo para o almoço e a hora extra remunerada em 50% acima do valor da hora normal. Mas garantias como seguro-desemprego e auxílio-creche ainda dependiam de regras. Com o projeto de lei aprovado pelo Senado, as primeiras 40 horas extras devem ser pagas em dinheiro. As demais podem ser compensadas em até 1 ano, com folga ou redução da jornada. A hora noturna será calculada sobre 52 minutos e terá acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna. O pagamento de auxílio-creche dependerá de acordo coletivo entre sindicatos de patrões e empregados. O empregador fica responsável por recolher mensalmente sobre o salário do empregado 8% para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que passa a ser obrigatório, 3,2% para uma espécie de fundo, que deve cobrir a multa de 40% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa, mais 0,8% referente ao seguro contra acidente de trabalho e as contribuições ao INSS, 8% patronal e de 8% a 11% de parte do empregado. Para facilitar a vida do empregador, será criado o Simples Doméstico, que vai reunir todas as contribuições devidas num único boleto. Os Ministérios da Fazenda, da Previdência e do Trabalho têm 120 dias para regulamentar o novo sistema.
O prazo começa a contar a partir da publicação da lei. O que o empregador vai ter que recolher até a data da implementação do Simples é o que ele já recolhe, que são os 12% do INSS. A proposta do Simples é que o empregador, numa guia única, que vai ser inclusive fornecida pela internet, já tem todos os tributos incidentes sobre trabalho doméstico calculado, ele coloca o salário que ele paga ao trabalhador doméstico, o sistema calcula, ele imprime a guia e paga na rede bancária normalmente. A categoria está muito radiante, está muito satisfeita. Finalmente, os nossos governantes estão olhando agora, com mais carinho e com mais respeito para a categoria dos trabalhadores domésticos. Uma CPI vai investigar os fundos de pensão de estatais. O pedido foi lido em plenário esta semana. O próximo passo é indicar os senadores que devem integrar a comissão parlamentar de inquérito. Representantes da Petros, Funcef e Postales deram suas versões para o déficit bilionário acumulado nos últimos anos. Eles foram ouvidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A Petros, Previdência dos Funcionários da Petrobras, atribuiu o déficit de 6 bilhões de reais em 2014, entre outras razões, a baixa rentabilidade de investimentos. Caso também da Funcef, dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, onde o prejuízo foi de 5,6 bilhões. No IGPREV, órgão responsável pela aposentadoria de servidores do Tocantins, a situação é considerada crítica. Investimentos sólidos foram transferidos para outros sem liquidez. Já no Postales, Instituto de Seguridade dos Correios, cada associado vai ter que descontar 35% dos seus vencimentos por 15 anos para cobrir o rombo de 5,6 bilhões de reais. Como que você vai administrar todo um compromisso financeiro já elaborado e agora você tem um orçamento a menos na tua conta de 35%, e aí eu te pergunto, como nós vamos administrar isso? O salário do trabalhador do Correio é R$ 1.100. Eles querem cobrar do trabalhador do Correio agora de 100 a 400 reais por esse rombo. Sem contar que isso aqui é uma cobrança para 15 anos. Lamentável ver um trabalhador do Correio, devido a um déficit que eles não têm culpa, passarem a receber menos que um salário mínimo. Nós tivemos omissão da patrocinadora em fiscalizar, nós tivemos omissão dos conselheiros, me desculpa que tem alguns presentes aqui, em fiscalizar, nós tivemos omissão do órgão de fiscalização em fiscalizar, e nós tivemos, também me desculpa, os participantes tinham que ter olhado aquilo com mais cuidado. Tudo que não podia acontecer dentro do Postales aconteceu, e não foi por acidente. A Previ, Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, apresentou números positivos, um superávit de 12 bilhões e meio de reais em 2014, resultado atribuído à gestão compartilhada com associados. É o próprio dono cuidando do patrimônio, então é natural que tenha um interesse, que brigue, que queira os melhores investimentos e os melhores resultados. Os participantes têm opiniões divergentes quanto à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os prejuízos dos fundos de pensão. E os investimentos no exterior, nas dívidas públicas, né? Isso tudo tem que ser investigado. A CPI para ir na da Argentina, Venezuela, Cuba, Porto de Muriel. Não estou nem discutindo aqui se era bom ou se é bom. Eu quero que isso seja, gostaria que isso fosse investigado. E a CPI se presta a isso. O problema da CPI é a cobertura que a imprensa dá. A imprensa só dá a cobertura daquilo que interessa e que hoje quem está à frente dessas empresas de comunicação tem um interesse claro de desgastar o governo que está. O senador Donizete Nogueira falou que vai estudar a possibilidade de responsabilizar legalmente maus gestores. Punir quem faz má gestão nesse caso. A situação política na Venezuela repercutiu no Senado brasileiro. O governo de Nicolás Maduro enfrenta uma forte oposição e tem sido duramente criticado pela forma como vem lidando com esse problema. Na tarde desta quinta-feira, o tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos com o defensor da Venezuela. Tarek William Saab defendeu a legislação vigente a respeito dos direitos humanos na Venezuela.
Entonces puedo decir que Venezuela, por ejemplo, hoy tiene una amplia legislación muy moderna para la defensa, por ejemplo, de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, de la no discriminación, de la sanción e la prevenção da tortura. O integrante do governo de Nicolás Maduro criticou oposicionistas e chamou as manifestações ocorridas no ano passado na Venezuela de atos terroristas. Este cidadão que está aqui não é um hippie, não pertence ao movimento, digamos, cultural por el medio ambiente. É um terrorista armado que estuvo allí actuando com dezenas de companheiros. O senador Donizete Nogueira, do PT, comparou a oposição ao governo de Maduro à enfrentada por Dilma Rousseff. A oposição que tem o governo venezuelano lá, pelo que eu tenho ouvido da oposição ao nosso governo aqui, muito idêntica. O discurso feito aqui contra o governo da Venezuela pelos nossos opositores é o discurso que eles fazem contra nós. Vanessa Graziotin, do PCdoB, disse que a solução dos conflitos deve vir das urnas. A saída tem que ser pela via democrática. Venezuela terá eleições parlamentares esse ano, poderá, ano que vem, em abril, salvo engano, reafirmar o mandato do presidente Maduro. Então, são oportunidades para a oposição, para aqueles que não concordam com o governo, buscar o apoio da população. A senadora Regina Souza, do PT, lembrou que o governo venezuelano também enfrenta uma forte oposição da mídia. A propaganda negativa da Venezuela, do governo da Venezuela, é muito grande, é muito visível. E o que a Venezuela faz ou pensa fazer para desfazer essa imagem que passa para os países vizinhos, principalmente? Com maior democracia, com maior participação popular, fortalecendo o poder popular, fortalecendo as instituições, governando com a gente, sendo transparente, não teniéndole medo a nenhuma actuação a favor do povo, autocriticarnos, avançar. E eu sei que neste caminho conseguiremos bastantes aliados dentro e fora de Venezuela. A situação da Venezuela também foi discutida na presidência do Senado. Lilian Tintori e Mitzi Capriles, esposas dos oposicionistas Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma, tentam conseguir apoio internacional para libertar os maridos, presos pelo presidente Nicolás Maduro. As esposas dos oposicionistas venezuelanos estavam acompanhadas de senadores e deputados federais e de Rosa Orozco, mãe de uma jovem assassinada durante protesto contra o governo Nicolás Maduro em Caracas. Elas afirmaram que mais de 25 mil pessoas morreram naquele país só no ano passado e que o governo mantém 89 presos políticos. Pedimos la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, los 89 presos políticos, que cese la represión, que no disparen más, el régimen de Maduro, no disparen más. Y en tercer lugar, una observación calificada internacional en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela. Na última terça-feira, o Senado aprovou o voto de censura ao governo da Venezuela pela prisão arbitrária dos dois líderes oposicionistas. Os senadores cobraram uma participação maior do Poder Executivo brasileiro na crise venezuelana. Uma comissão foi criada no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, com o apoio do presidente Renan Calheiros, para que um grupo de parlamentares brasileiros de oposição e de situação possam, em loco, estar na Venezuela e cumprir um papel que deveria estar sendo cumprido pelo governo brasileiro. Nós fizemos um apelo para que o governo tivesse um olhar diferente com o que acontece naquele país amigo. É evidente que eu sei que quando nós falamos de governo, nós estamos incluindo o legislativo, mas o legislativo está fazendo a sua parte. Quem precisa mudar a rota e fazer a sua parte também é o Poder Executivo e eu espero, sinceramente, em nome do Congresso Nacional, que isso aconteça.
Um grupo de senadores da Comissão de Infraestrutura foi a Rondônia vistoriar as obras da BR-364 que corta o estado. O repórter Aloysio Oliveira acompanhou a comitiva. As obras da BR-364 em Rondônia começaram em 2013. No total, a restauração é orçada em 435 milhões de reais. A dirigência da Comissão de Serra do Senado está percorrendo um trecho de 196 quilômetros entre as cidades de Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste. Esse pedaço da estrada começou a ser restaurado em maio do ano passado. O consórcio de empresa responsável pela obra já recebeu 97 milhões de reais. Mas o que a gente constata aqui é que os trechos restaurados não suportam as chuvas e o tráfego, estimado em 20 mil veículos por dia. O resultado é que a rodovia restaurada já está cheia de buracos. Aloysio Oliveira, de Rondônia, para a TV Senado. A violência na atenção obstétrica foi tema de debate promovido pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado e pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O evento fez parte da pauta feminina do Congresso. A violência obstétrica pode ser definida como o tratamento desumanizado e o abuso de procedimentos médicos durante a gestação e na hora do parto. Documentos da Organização Mundial de Saúde alertam para esses tipos de maus-tratos e para o excesso de cesarianas. O seminário reuniu profissionais da saúde para debater a atenção obstétrica no Brasil. Da mesma forma como a Lei Maria da Penha colocou e trouxe da invisibilidade a violência sexual e doméstica, precisamos tirar da invisibilidade essa violência que ocorre no serviço de saúde. Se olharmos os locais onde as mulheres hoje ficam no trabalho de parto, são locais de tortura. É o pior lugar de um hospital, um lugar sem janela, coletivo, onde a mulher fica confinada. O representante da Federação de Obstetrícia considera que a violência está institucionalizada na sociedade, inclusive no sistema de atendimento ao parto. Assim como as mulheres, os profissionais de saúde sofrem com esta situação. Tem um dia que nenhum obstetra esquece, que quando tem uma morte fetal, ou quando tem uma morte materna, e depois ele vai ter que se explicar juridicamente. E vocês sabem qual é a primeira pergunta do juiz? Por que não fez cesárea? A Procuradora da Mulher do Senado não descarta a criação de uma legislação específica para tratar do assunto. Não é porque você definiu em lei que você vai resolver o problema, mas vai minimizar muito, porque o tema ele é pouco debatido. Você não discute, não vê numa roda de conversa falar de violência obstétrica. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima!